Rezai incessantemente com a Bíblia. Os Salmos. A Bíblia contém um livro de orações, o Saltério. Nele encontramos a resposta divinamente inspirada à revelação de Deus. Quando o povo de Israel experimentou o amor infinito de Deus, manifestado na sua escolha como povo eleito dentre todos os povos da terra, e ao dar-lhes a sua revelação, a sua presença viva e a sua aliança, não souberam como responder a este dom tamanho, tão grande. Assim, o próprio Deus inspirou esta resposta e colocou nos seus lábios as palavras com que se deveriam dirigir a Ele, para dar graças e louvores. Este é o Saltério, o livro dos Salmos. Os Salmos são a expressão do homem que conhece Deus e canta sobre a sua consciência de Deus e a sua união com Ele. Por isso mesmo, os Salmos tocam todas as temáticas da vida existencial do homem. Os Salmos como o livro de orações da Igreja. A Igreja coloca este livro nas mãos dos seus sacerdotes, dos fiéis e até dos leigos, porque os Salmos falam, de facto, da sua relação com Deus. O mistério da revelação de Deus e da sua doação a Israel no Antigo Testamento era apenas uma imagem do que se realizaria em Cristo e na Igreja. Deus entregou-se totalmente à humanidade na pessoa de Cristo. A união de Deus com o seu povo no Antigo Testamento prefigura a união de Cristo com a sua Igreja. A revelação de Deus ao povo de Israel através da aliança no Sinai prefigura a sua doação a nós na pessoa de Jesus Cristo na nova aliança. Ao cantar os salmos que falam do amor de Deus por Israel, a Igreja canta por isso a sua união com Jesus Cristo. Ela chama os salmos como o seu hino nupcial. São a expressão da sua vida mais profunda, fluindo nas suas profundezas mais ocultas. Por isso mesmo, os salmos exprimem a sua alma, os seus desejos mais profundos, as suas dores, as suas alegrias. A constituição da Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium chama-lhes a voz do noivo a chamar a noiva. Sacrosanctum Concilium, número 84. Os salmos cumprem-se em Jesus Cristo. Os padres da Igreja afirmam que o livro do Saltério era um rolo fechado, selado, com 7 selos. E esta imagem encontra-se novamente em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Mas o livro do Apocalipse também fala daquele que tem as chaves de David, Apocalipse 3, verso 7. Este, que o livro do Apocalipse identifica com Cristo, é aquele que pode romper os 7 selos e fazer do Saltério um livro aberto. Em Lucas 24, versículo 44, o próprio Jesus afirma claramente esta verdade quando diz: é necessário que se cumpra tudo aquilo que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus Cristo cumpre os salmos em si e dá-lhes um novo sentido. Deste modo, toda a Bíblia tem um único conteúdo: o mistério de Cristo. Desde o princípio, a história da salvação desenrolou-se e foi direcionada para o mistério de Cristo. Jesus diz: o vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. João 8, versículo 56. Abraão e os patriarcas já viviam o mistério de Cristo, e os salmos, nos quais encontramos já um eco dessas experiências iniciais, falam-nos do mistério vivo de Cristo, ainda que muitas vezes o façam de forma vaga e obscura. É necessário reler os salmos para os recitar. Quando a Igreja recita hoje os salmos, não faz como Israel o fazia no Antigo Testamento.
mas recita-os como acontecimentos consumados em Cristo. Precisamente por essa razão é necessária uma releitura. De facto, sabemos que este processo já tinha ocorrido no Antigo Testamento. Assim, após o exílio e ainda na época da escrita da Septuaginta em grego, muitos salmos que originalmente falavam do reino, dos sofrimentos, etc., foram reinterpretados numa chave messiânica. Os salmos reais foram reinterpretados como um relato do reino do Messias. O próprio David era cada vez mais visto como uma imagem do Messias. Por isso, o livro das Crônicas apresenta-o como uma figura ideal, isenta de falhas. Por esta razão, todos os salmos davídicos foram também reinterpretados numa perspectiva messiânica. Os salmos de sofrimento eram considerados relatos dos sofrimentos do Messias, e os salmos de súplica, expressão da angústia do Messias e pré-anúncio dos sofrimentos na cruz. Os salmos de coroação referiam-se à coroação do Messias e à inauguração do seu reinado messiânico. O Novo Testamento continua e aperfeiçoa esta releitura do Saltério. Basta observar como Pedro e Paulo utilizam o Salmo 110, versículo 16, nos seus sermões. Consultemos Atos 2, verso 13, etc. E a carta aos Hebreus cita versículos dos Salmos 2, 8, 45, 97, 102, 103 e 110 como palavras dirigidas pelo Pai ao Filho. Jesus Cristo representa, portanto, o significado pleno e verdadeiro dos Salmos. E o que eles exprimem é o mistério de Cristo, a sua paixão, a sua morte e ressurreição e o mistério da Igreja que ele fundaria. É nesse sentido que devemos recitá-los hoje. Os Salmos Penitenciais. E os Salmos Penitenciais que confessam pecados. Como podem ser atribuídos a Cristo? Os padres da Igreja afirmam que nestes salmos Cristo fala em nosso nome. Tendo-se identificado com os homens, ele coloca-se diante do Pai, carregando o fardo de todos os nossos pecados e intercede por nós. Na cruz, Cristo tomou verdadeiramente sobre si os nossos pecados. Hoje, quando os recitamos, sabemos isso porque Jesus tomou o nosso lugar e assumiu as consequências dos nossos pecados para que possamos ter acesso ao Pai Celestial. Os Salmos da Vingança. E quanto aos Salmos da Vingança, podem referir-se a Cristo? E mais uma vez, podemos recitá-los hoje? Uma releitura destes salmos é realmente necessária para os utilizarmos nas nossas orações? Em primeiro lugar, devemos compreender que estas maldições foram proferidas contra os inimigos do povo de Israel, contra os poderosos que tentavam destruir o povo de Deus. Hoje, o que destrói a obra de Deus em nós é Satanás e os nossos próprios pecados. Podemos, portanto, recitá-los desejando a destruição total e definitiva de Satanás e de todo o mal do mundo. Mais uma vez, Jesus Cristo morreu na cruz intercedendo pelos seus inimigos, tomando o lugar dos pecadores, assumindo todas as maldições que nós, pecadores, merecemos. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição por nós. Gálatas 3, versículos 13. Esta, entre outras coisas, é a única atitude que um cristão pode ter perante os seus inimigos. Podemos, portanto, recitar estes salmos como palavras dirigidas contra os poderes do mal ou conscientes de que, através dos nossos pecados, nós próprios somos amaldiçoados. E conscientes de que Jesus tomou o nosso lugar, nós éramos os inimigos contra os quais tais dádivas foram lançadas.
Também nós podemos orar para que a dádiva de Deus seja dirigida aos nossos inimigos. A vida transformada em oração. Os salmos podem ensinar-nos a transformar a nossa vida em oração. O conteúdo dos salmos é essencialmente humano e é as experiências naturais de alegria, tristeza, fracasso, doença, pecado, medo, angústia, dor, desespero, esperança, etc, etc, etc. São vividas pelo salmista em comunhão com Deus. O salmista transforma-as em oração. Ao recitarmos os salmos nestas situações, somos também levados a transformar estes acontecimentos em oração. Por exemplo, segundo a tradição, David, após o seu pecado, compôs o Salmo 50, que diz o seguinte: Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga os meus pecados segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 50, versículo 1. Hoje, uma pessoa que cai no mesmo pecado ou num semelhante pode usar este salmo para se encontrar com Deus. Da mesma forma, os outros salmos podem ensinar-nos como transformar as experiências de sofrimento e de fracasso, de alegria e de dor, de doença e de saúde em oração e conduzir-nos a um encontro pleno com Deus. Ao recitar os salmos, os cristãos alcançarão uma vida de oração mais plena e madura, adotando a mesma atitude de Cristo para com seu Pai. A oração de Cristo e da Igreja. Quando hoje recitamos os salmos, não o fazemos em nosso próprio nome, mas em nome de Cristo. O saltério é a oração vigária de Cristo pela sua Igreja. Quando recitamos os salmos, falamos ao Pai na pessoa do seu divino Filho, movidos pelo Espírito. Esta oração não pertence a um único indivíduo, mas a todo um corpo de Cristo. Só em Cristo o saltério se torna realidade. As normas para a celebração da liturgia das horas, número 13, lê-se: Cristo está presente quando a sua comunidade se reúne, quando a palavra de Deus é proclamada e quando a igreja reza e canta. Deste modo, o cristão é ajudado a considerar a sua oração como uma participação na oração de Cristo, a aprofundar a sua fé na comunhão com Cristo através do Espírito Santo, estar consciente quando ora da nossa voz nele e da sua voz em nós. Assim diz Santo Agostinho. Conclusão. Os salmos nascem de uma experiência com Deus e podem conduzir-nos a Ele. São um compêndio, um breviário da Palavra de Deus. Podem ajudar-nos a desenvolver uma virtude interior autenticamente bíblica e eclesiástica. Não só dirigem os nossos pensamentos e emoções a Deus, mas também nos unem a Ele, porque os sentimentos e pensamentos do salmista são as do próprio Deus. Trazem alegria e permitem-nos começar a nossa vida na terra em nome e na presença de Deus. Ensinam-nos a louvá-lo em todas as oportunidades, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na paz ou na agitação. E por fim, na vida eterna de louvor.